Receberemos hoje mais uma enfermeira que a frase dela, que eu copiei lá do Instagram, é que nem toda ferida tem cura, mas toda ferida tem cuidado. E hoje a gente vai conversar com ela, a Karina Inocentini. E é com ela que a gente vai falar hoje. Um prazer enorme estar aqui, agradeço de coração, é uma honra, muito feliz e orgulhosa pelo desempenho, quanto você está voando, me sinto muito lisonjeada. Eu que agradeço a sua presença aqui e eu vou fazer questão de apresentar o seu currículo. E para quem não sabe, a Karina foi minha professora na especialização de estomaterapia, na época Instituto Kleber Leite, né? Fomos a primeira turma do Instituto e tive a honra de ter a Karina como uma das minhas professoras. E até hoje o Instagram, a internet faz isso com a gente, né? A gente consegue ter contato com as pessoas. Claro que nem todas te aceitam, mas a gente consegue, aquelas que valem a pena acabam te aceitando como amigo. E eu vou passar um pouquinho para vocês do currículo dessa mulher, porque meia hora eu acho que eu consigo apresentar. Karina Inocentini, no Instagram vocês encontram como @Karine_Inocentini, certo? Correto. Graduada em enfermeira pela UniABC em 2006, estomaterapeuta pela Fundação ABC, Faculdade de Medicina do ABC em 2015, trabalha dando ênfase em feridas e estomias. Mais pra frente a gente vai explicar o que é estomaterapia. Ela faz parte, ela é membro pleno da SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, laser terapeuta, MBA em Gestão de Negócios e Saúde pela FGV em 2019, empreendedora, proprietária da Stoma Help Consultoria desde 2016, tem caminhado aí já. Iniciou recentemente, graças a Deus, uma pós-graduação em saúde integrativa com o professor Baracate, Dr. Baracate, pelo Instituto Dr. Baracate. Ela é palestrante, líder coach, é isso? E sem dizer que é mãe, inclusive um de seus filhos, sua filha está aqui hoje. E atendimento domiciliar, hospitalar também. Hospitalar, ambulatorial, chora em velório, mentira, gente, não chora em velório não. E tá aqui com a gente, podendo passar um pouco do conhecimento dela, da experiência dela, e a gente vai ter uma conversa bem gostosa aqui, porque afinal de contas fazemos a mesma coisa, né? Então não tem como não gostar do que a gente vai conversar hoje. Me diz uma coisa, primeiro de tudo, eu quero que você diga quem é a Karina. E a Karina que trouxe a enfermagem para ela ou a enfermagem que levou a Karina para ela? Bom, vamos lá, são duas perguntas aí bem profundas. Bom, a Karina é filha de Deus, uma pessoa que acredita no ser humano, que acredita que a gente está aqui por algum motivo importante, todos, né, sem exceção, e quero performar da melhor forma aí para poder contribuir naquilo que for possível. Bom, a enfermagem me escolheu. Eu tenho uma história meio diferentona, assim, talvez, né, do que você tem ouvido, mas quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. Eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai, porque eu queria ser independente com 12 anos. Queria o dinheiro do batom. Sei. E tudo mais. E aí eu acabei indo para a empresa dele trabalhar como secretária, eu limpava, eu higienizava, ajudava. E aí acabei ficando como uma secretária pessoal dele mesmo. Fiquei 10 anos com ele. E aí eu fiz 18 anos, eu acabei cedo a escola. Ele falou assim, olha, vamos estudar, né, filha? Já acabou a escola e tal. Ele falou, então, já vamos fazer a matrícula para administração? Ele tinha decidido por você. Aí eu falei, pai, eu não sei se eu quero administração e tudo mais. Ele falou assim, não, quer sim.
Bom, enfim, nesse dia, nessa noite, uma noite antes dele me levar para fazer a inscrição, eu fiz uma oração muito sincera a Deus. Falei, Deus, que eu falo com Deus que nem eu falo com vocês, tá, gente? Essa é a melhor oração que existe, né? Deus, olha, eu tenho só 17 anos, né? Não sei para que eu sirvo ainda, né? Mas eu acredito que eu sirvo para alguma coisa. Então me ajude a identificar o que o Senhor tem para mim nesse mundo. E aí eu fui dormir muito tranquila. Quando eu acordei de manhã, eu estava sozinha no meu quarto. E aí eu ouvi uma voz que falava assim, faça enfermagem. Eu me arrepiei. Aí o meu pai falou, e aí, né, já decidiu, tá, vamos lá? Eu falei, então, pai, eu vou fazer enfermagem. O mundo dele caiu. Ele ficou arrasado, brigou comigo, ficou até uns dias meio de cara virada, assim. Ele falou, não, mas tá bom, você quer? Tudo bem, vamos lá, né, vai estudar. Porque pro meu pai, que não teve a oportunidade de ter estudo, o estudo era muito importante, né, era algo que ele cobrava realmente bastante da gente. Teu pai tá vivo? Tá, graças a Deus, é meu parceiraço, né, tenho muito orgulho, muita alegria de ser filha dele, meu primeiro mestre aí na minha vida, uma grande pessoa, você ia adorar trazer ele aqui para conversar qualquer hora e aprender muita coisa. Convidado, como ele chama? Antônio Carlos Inocentini. Seu Antônio Carlos está intimado a vir com a sua filha aqui participar do podcast Circo aqui com a gente. Ele veio. Ele demorou. E aí ele ficou bem decepcionado, assim, a princípio. Mas foi lá, fez a inscrição, pagou minha faculdade, porque foi ele que pagou a minha faculdade, né? Porque o que eu ganhava não dava para pagar, né, de alguma forma. E aí eu me formei e fui para essa área, fui me despendendo aos pouquinhos. E aí fui me apaixonando, fui aprendendo, fui gostando, fui em alguns momentos me decepcionando, depois outros eu fui amando, fui me perdoando, fui conhecendo pessoas maravilhosas e outras não tão maravilhosas não assim. Não tão legais, né? E aí eu encontrei um paciente de oncologia, um paciente com uma lesão por pressão no Hospital Sepaco, que ele tinha uma lesão na sacra, ele era super jovem e ele... Pra quem não sabe, sacra é aqui no bumbum, aqui atrás, no bumbum. Essa regiãozinha aqui, ó, tá? No nosso lábio. Isso. E aí, esse paciente ele tinha muita dor, né? Então, ele tava com um tumor na coluna e tudo mais, e tinha compressão, e ele ficou plégico, super jovem, 28 anos, se eu não me engano. E aí tinha toda uma situação da família, uma tensão, porque foi algo muito repentino, foi algo que, assim, sucedeu em 6 meses. Evolução. E aí, nossa, evolução rapidíssima. E aí, toda vez que eu ia fazer o curativo dele, a mãe dele, a gente batia muito papo, e ela falava, nossa, como ele fica bem com você, né, tal. Eu vou falar João aqui só para não identificar a pessoa, tá? Como que o João fica bem com você e tudo mais, né, não reclama de dor. E aí ela queria que só eu fizesse o curativo dele. E aí eu falei, caramba, né, por que será, né? Porque a técnica, até então, que todo mundo estava usando, era a mesma, não tinha nada de diferente, né? Mas era uma situação que ele até dormia no curativo, e ele estava com morfina, tomava resgate, então assim, ele estava numa situação muito debilitante, né? De muita dor, de muito sofrimento, né? E ter um paciente com esse perfil que está nas suas mãos, sendo cuidado com tranquilidade, né? É uma grande vitória, né? Não só para o profissional, mas para a família, né? Trazer um conforto. E aí foi isso, Flavinha. Aí eu falei, caramba, eu gostei disso aí. E aí a gente foi trabalhando na ferida dele, teve uma melhora, infelizmente ele veio a falecer, né? Mas eu falei, nossa, eu consegui fazer uma diferença palpável na vida de alguém, né? E aí a evolução também da ferida foi algo que me chamou muita atenção, porque ela começou a melhorar. Então eu falei, nossa, dá pra fazer bastante coisa. E aí foi amor à primeira vista. Você sabe que eu tenho uma história bastante parecida com a sua, na escolha da estomaterapia. Que na verdade, eu me formei em 2002, eu já cheguei a contar essa história e está no meu livro, porque eu vou lançar um livro da minha vida profissional, que logo vai estar aí. Bacana. Eu ainda estou criando coragem para publicar,
eu tô me segurando. Eu falo pro meu marido, eu não sei por que eu ainda estou me segurando para publicar esse livro. Pois é. É a única coisa, exato. E aí eu fui trabalhar, saí da faculdade em julho, porque eu me formei na metade do ano. Em agosto eu estava dentro de um hospital público, hospital escola. E na época, você lembra da Kelly? Lembro. Ela era da CCIH, mas ela já era estomaterapeuta. E eu era assistencial, então quando tinha algumas feridas complexas que antigamente, não tinha estomaterapeuta contratada. Era uma especialização do enfermeiro como enfermeira assistencial em qualquer lugar, de UTI, de centro cirúrgico, né? E aí tinha alguma ferida complexa, chamavam a Kelly para avaliar, ela avaliava e para quem que ela dava a missão? Ela dava a missão para mim. Mesmo não sendo do meu setor, eu tinha que ir para outro setor, parar o meu setor, fazer o que eu tinha que fazer no meu setor, ir lá para o outro setor, fazer o curativo do setor de outro enfermeiro. Eu me sentia mal por estar invadindo o espaço, né, do colega e por ser obrigada a fazer. Só que o que acontecia? Eu não entendia isso. Todos os curativos que eu ia fazendo, eles iam melhorando. Magicamente. Eles iam melhorando. A conduta não era minha, porque era prescrito pela Kelly, que era estomaterapeuta, e eu apenas executava. Mesmo os outros enfermeiros, outros profissionais fazendo o curativo, a resposta não era a mesma. E aí começaram a colocar eu para fazer todos os curativos do hospital, inclusive do ambulatório. E eu tinha que dar conta do meu setor. Não dá. E mais os curativos do hospital todo. Uma sobrecarga. Excluída a UTI. A UTI o pessoal assumia. Mas o restante tinha que fazer. Vascular, lesão por pressão, tudo. Lá tinha cirurgia cardíaca, então era lesão externo. Olha, eu aprendi muito naquele lugar. Era um hospital escola, então era maravilhoso para aprender. E por ser obrigada, eu não gostava de fazer. Eu falava, eu não vou fazer, eu não gosto. Até que eu peguei uma senhora para cuidar, que ela tinha feito uma dermolipectomia, só que ainda tinha muita pele, muito tecido. E abriu lateral. Abriu inteira. Tentaram suturar novamente, não deu certo, abriu novamente. Vai ter que fechar por segunda intenção. E pela primeira vez, nesse momento, eu vi o poder do conhecimento da enfermagem. Porque o cirurgião falou assim, foi muito interessante. Isso, eu falo para Kelly que a minha inspiração foi ela. E eu falo isso para quem precisar falar. A Kelly me inspirou a tudo isso. E até hoje. O cirurgião falou assim para o residente, eu quero que você faça o curativo dela todos os dias, lava com soro fisiológico e fecha. E a Kelly, mais do que na hora, falou, não, doutor, não é assim que se faz um curativo desse. E ele falou, quem é você para falar como que tem que ser feito o curativo? Ela falou, eu sou enfermeira Kelly, muito prazer, sou estomaterapeuta especialista em feridas. Aí mudou a maneira dele olhar para ela. Ele falou, tá, então o que você indica? Ela falou, indico isso. Ele falou assim, a responsabilidade é sua a partir de agora. Se der alguma coisa errada, é você que vai responder. E para quem que ela deu para fazer o curativo? Adivinhem. A Flávia, que fez, eu fiz o curativo dessa senhora durante um ano. Porque era muito grande. Eu levantava, para eu conseguir alcançar o final, porque ela ainda estava obesa, tinha muito avental, muita pele, muita gordura. Para eu chegar no final, lá em cima, né, no abdômen, para lavar tudo, meu braço entrava até aqui, pra você ver o tamanho. Meu Deus. Né? Eram
utilizados no começo 2 litros de soro para lavar aquele abdômen. Então era muita coisa, era muito grande. E eu fiquei 1 ano. Ela teve alta, ela vinha todos os dias, fazia o curativo, aí passou a não vir todo dia, era dia sim, dia não, e assim foi indo até fechar. E eu falei, isso funciona. E eu trouxe a vida dessa mulher de volta, não vida física, a vida emocional, a vida social, a esperança, a questão estética, a autoestima, tudo eu fui trazendo para essa mulher no dia a dia. E eu falei, funciona, isso é maravilhoso. Aí fui pegando um pezinho que ia para amputação inteiro, o pé, aí passou a não ir para amputação, ou se fosse amputar, amputava só o dedo, não amputava o pé inteiro. Então você via o resultado. Bom, passaram-se os anos, eu fiz cardiologia, não fiz estomaterapia, que eu não sabia nem que existia, sabia pela Kelly, mas eu falava, isso eu não quero cardiologia. Muito bem. Saí do hospital, rodei para um monte de lugar, desisti da enfermagem, fiquei 2 anos afastada da enfermagem. Quando eu voltei para a UTI em 2016. Voltei para a UTI desse mesmo hospital. E nessa UTI, eu encontrei, tinha uma menina que foi internada, ela tinha 13 anos. Ela tinha 13 anos e ela parecia uma princesa. Eu falo dela, eu me emociono porque foi muito forte para mim o que aconteceu em relação a essa menina. Ela parecia, como que chama aquela princesa que é ruiva? Merida da Disney, que ela... É da Disney, que ela é uma guerreira. É Merida? Não, não Merida. É. Não é. Ó, Sofia, ajuda nós aqui, não é Merida? É. Que é uma guerreira. Guerreira, tem um arco e flecha lá. Merida. Mas qual que é o Meu filho, nome do desenho? É com a gente o desenho, mas né? tem um nome o desenho. Qual que é o nome, Sô? Do filme? Do desenho. Desenho. O nome esqueci. Ah, não vamos lembrar, mas Tá. deve ser essa mesmo. Que ela usa um vestido verde. Sim, sim, é bem medieval. Isso, essa mesmo. Ela parecia tão linda que ela era. 13 anos. Ela teve uma apendicite supurada. E no Natal, e por erro de diagnóstico, vai para casa, volta para a UPA, vai para casa, volta para a UPA, até que isso explodiu. E ela foi para o hospital onde eu trabalhava, que era cirúrgico, e já era bem tarde, né? E aí uma cirurgia resolveu no momento, daqui a pouco outra cirurgia, e eu sei que no total ela ficou com 17 centímetros de intestino. E ela tinha uma ileostomia, ela pesou 27 quilos. E ela tinha uma ileostomia e ela não deixava ninguém trocar o curativo e o dispositivo da ileostomia, ela deixava só eu. E confiança. eu me arrepio. E ela estava na UTI, ela foi pro quarto, eu pedi para ser transferida para a enfermaria, e porque eu queria cuidar dela, continuar. Ela ficou 1 ano com a gente, infelizmente ela veio a falecer também. E ela ficou 1 ano com a gente. E ela também falava que ela só queria que eu trocasse porque comigo não doía. E eu comecei a reparar que todas as vezes que eu tinha esse tipo de experiência, as minhas mãos transpiravam, que luva com talco, o talco escorria assim no avental, nos braços, porque eu acredito nessa questão energética que a gente transporta para o paciente. E ainda mais quando é um amor mesmo. Porque eu costumo falar, vou falar toda vez que tiver um enfermeiro aqui, qualquer profissional da saúde, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu acredito que com a sua história você foi escolhida. E com a minha história eu também fui. Diferente. Porque assim, eu amo o que eu faço. Eu sei que eu sou capaz de fazer outras coisas, né? Graças ao meu marido que me mostrou isso. Mas é isso que eu quero para minha vida. E quando eu estava cuidando, eu queria só cuidar dela, aí começaram a me afastar dela.
porque o vínculo estava muito forte. E começaram a me afastar e aí falaram assim, por que você não faz estomaterapia? E eu fui atrás, por causa dela. Eu fui atrás e fiz. E mesmo assim me afastaram dela e não pude trabalhar como estomaterapeuta naquele hospital. E ela veio a falecer. Mas me formei e continuo amando o que eu faço e por ela e pela Kelly e por tantas outras pessoas que eu tive a oportunidade de cuidar de feridas que eu fiz a estomaterapia. Poderia ter ido pro lado de estomias, né? Sim. Por causa dessa história, mas não. O meu foco mesmo Chamado. é ferida, não tem jeito. Mas você foi para a estomaterapia por causa dessa história, mas você foi pro lado também gestor, de gestão. Você sentia você sentiu necessidade disso por quê? Eu tinha em mente que o serviço com o paciente era muito importante, mas que a gente conseguia, através dos curativos, das feridas, das estomias, além de trazer um ganho tangível financeiro, porque as empresas precisam ter saúde financeira para trabalhar, e mudar a vida das pessoas, eu olhava para aquele cenário e eu achava que a gente podia equilibrar essas duas coisas, né? Porque quem fica na enfermagem geralmente é muito coração. É difícil você pegar uma pessoa na enfermagem que não tem essa questão do amor, né? Pelo menos as pessoas que eu conheço, muitas têm isso muito acentuado, né? Só que não só de amor se vive. Sem dúvida. A gente precisa pagar os boletos, né? Pra comer. Exato. Então, o que me chamou a atenção é o que eu poderia fazer com a estomaterapia para mostrar o quão importante ela é a nível de ganho direto e indireto. E aí eu comecei a estudar a possibilidade de gestão. Tive uma oportunidade lá no NIPO, né, de acabar fundando o serviço de estomaterapia dentro do hospital. Ele já começou 1 ano, 2 anos antes de eu entrar lá no ambulatório. E aí eu fui convidada para fazer essa migração para o hospital. E engraçado que a vaga do NIPO era para eu cobrir uma licença maternidade. E aí eu fui cobrir essa licença maternidade, o pessoal fantástico, um clima maravilhoso. E, nossa, achei meu lugar. Aí com 30 dias que eu tava lá, essa princesa da minha filha ficou doente. Ela teve uma bronquiolite. E aí ela ficou internada 15 dias na UTI. Aí eu falei, bom, perdi meu emprego. Eu tava já há 2 anos com ela em casa, porque ela associou, a minha filha mais nova, ela tem a PLV, ela tem alergia à proteína do leite de vaca, e aí ela mamou até 2 anos e meio, ela não aceitou leite industrializado, então eu tive que fazer dieta. Foi uma fase assim bem complicada, descobri que tem produto de limpeza com leite, na linguiça tem leite, é um negócio, é um mundo assim, né, paralelo. Graças a Deus que hoje, 10 anos depois, a coisa tá bem mais prática. Fácil, né? E aí eu falei, estava cansada de ficar em casa já, porque eu gosto de trabalhar. E aí eu falei, bom, quero me reinserir no mercado de trabalho. Aí uma colega falou, cara, eu recebi um convite de um hospital brasileiro, tal, para trabalhar. Só que eu tô trabalhando já, e aí eu não tô querendo ir, né? Eu falei, não, tranquilo, eu vou ver se eu consigo ir sim, porque, né, tô querendo voltar. E aí eu fui, na entrevista, deu tudo certo, passei, aí tive esse processo com ela ficou internada, eu falei, bom, agora já era, né? Não vou voltar mais, né? Aí eu vi uma coisa tão linda na enfermagem com a Aline, que ela foi a minha gestora, a Aline Tavares, da pós-graduação. Sim. Que ela pegou e falou assim pra mim, quanto tempo você precisa? Eu falei, não sei, minha filha tá internada e tal. Ela falou, fica tranquila, cuida da sua filha, quando você terminar ali, você me avisa e a gente vê o que faz. A Aline tem dessas, ela fez isso comigo na especialização. Eu fiquei em choque, porque eu nunca vi tanta compaixão de alguém que mal me conhecia. Ela me conhecia há 30 dias. Aquilo me deu um gatilho de gratidão tão grande. E minha filha ficou ruinzinha, ela ficou bem mal, quase foi pro tubo.
Então, assim, eu tava muito frágil, falei, olha, Aline, eu agradeço, mas eu vou me desligar, porque eu não sei como que eu vou ficar afastada, não sei como que ela vai ficar. Eu falei, calma, fica tranquila, cuida dela, quando você estiver bem, você volta. Aí, pois bem, ela ficou bem, eu voltei, fui super bem recebida, e aí continuei desenvolvendo um trabalho lá no centro médico, e a Aline, ela sempre teve esse tino de gestão, Sim. né? Foi muito gostoso caminhar com ela, queria ter caminhado mais, né? Ela tinha uma experiência ali de planilhas, de gestão de projeto, era com ela, né? Ela tem um talento para isso, de ver o potencial das coisas que muitas vezes a gente não vê, né? E aí eu falei, meu, mas você nem me conhece direito. Ah, não, mas eu gostei de você, eu acho que você tem um potencial bom. Falei, tudo bem. Aí fui, né, voltei, comecei a trabalhar lá, a gente conseguiu fazer muito número no ambulatório, a gente conseguiu decolar muita coisa. E aí surgiu a oportunidade de ir para o hospital, né? Eu recebi o convite, eu fiquei super feliz, fui. E aí em 2017 eu assumi o Hospital Clínico Brasileiro como meu primeiro desafio como estomaterapeuta, porque até então eu tinha trabalhado, eu falava muito em clínica médica, minha paixão, eu adorava trabalhar em clínica médica. Trabalhei mais de 10 anos em clínica médica, sempre gostei daquela coisa de ter vínculo com o paciente, de chegar amanhã e saber como é que o paciente está, e ele me conhecer pelo nome, eu sempre gostei disso. E aí, trabalhando no ambulatório, eu vi que isso era muito mais gostoso, né? Só que com essa questão da oportunidade dentro do hospital, eu falei, cara, eu nunca fiz isso. Eu acho que dá para fazer muita coisa. E aí eu fui muito bem cuidada, muito bem orientada, instruída, preparada. E aí surgiu a visão, falei, cara, eu tenho que fazer gestão porque eu tenho que entender como a saúde funciona. O sistema saúde. E aí eu fiz lá FGV, foi assim um presente, eu tive muita ajuda de muitas pessoas, né? Legal. Foi uma pós-graduação em company, então, assim, Deus, quando Ele quer fazer, Ele dá o jeito dele, né? Então, a princípio era para gestores, e tecnicamente eu não era gestora, né? Mas aí um desistiu e não sei o que, quero dar livre de você, vem. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Trabalhando a 26 quilômetros com 2 filhas, estudando, e aí eu estava na pós-graduação também, tanto que teve um período que eu pedi para me retirar da pós por conta disso. Qual delas? Do Kleber Leite. Ah, tá. Que eu estava em conjunto com a Néia. Você estava dando aula. Isso, tá. acabei saindo da parte administrativa porque eu não tinha tempo, porque era muita coisa para se estudar, muito artigo para ler, e eu tava ficando maluca. Eu falei assim, aí eu comecei com a Nélia, eu falei, Nélia, eu agradeço, né, por tudo, mas eu preciso focar aqui no MBA, senão eu não vou dar conta. E aí foi quando eu fiquei no MBA, aprendi muito, tive grandes mestres, assim, que me deram lições que eu uso até hoje no meu dia a dia. Que maravilha, né? Sim. E acaba juntando com tudo que você faz, porque você é empreendedora. E se você, para você empreender e equilibrar a sua empresa, nada melhor do que entender o que está acontecendo, né? Com certeza. Principalmente a parte financeira, que a gente sabe que não é fácil de você organizar essas coisas. Isso é bem difícil, exatamente. Mas você... a gente está aqui falando, né, estomaterapia, as pessoas não sabem o que é. Já vou avisando, estomaterapia não é um enfermeiro que cuida do estômago, não. Já te falaram isso? Já te perguntaram isso? Ou estomatologista também, você é estomatologista. Não é um enfermeiro que cuida do estômago. Estomaterapeuta é uma especialização única e exclusiva do enfermeiro. Nenhum outro profissional faz essa especialização, o profissional da saúde faz especialização, apenas o enfermeiro. O que abrange a estomaterapia? A gente vai aprender sobre incontinência urinária e anal, sobre estomias, aquelas famosas, traqueostomia, colostomia, ileostomia, cistostomia e várias estomias, gastrostomia, todas as estomias, fístulas, catéteres, tudo, drenos, tudo a gente vai aprender a cuidar, né, desses dispositivos, dessas mudanças que o corpo pode vir a apresentar por causa de um procedimento cirúrgico, muitas vezes. E tentar recuperar
a vida desse paciente, né? A vida social, a vida emocional, a reabilitação desse paciente, muitas vezes com incontinência urinária que ele nem sabe por quê, é uma coisa simples, às vezes, de resolver, ou uma incontinência anal, que às vezes também é tranquilo de se resolver, é mais fácil de resolver, não é cirúrgico, não é uma coisa grave, e muitas vezes o enfermeiro estomaterapeuta pode sim ajudar a resolver esse problema. E o tratamento de feridas. Então, tudo isso, né, essas 3 vertentes aí, o enfermeiro estomaterapeuta cuida. E dentro da estomaterapia, a gente sabe da dificuldade que é do paciente identificar, da pessoa que tem uma ferida, vamos falar de ferida, depois a gente fala um pouco de estomias, que é mais o seu forte também. A gente não abrange muito incontinência urinária e anal, mas a gente vai encontrar no consultório aquele idoso que às vezes apresenta uma incontinência, a gente vai encontrar um jovem que faz atividade física de alto rendimento ou de alto impacto, que perde urina, principalmente mulher, né, por causa de esforço, e a gente vai saber como orientar e qual profissional indicar também, já que a gente não trata, que envolve muita coisa, incontinência urinária e anal, né? Mas, assim, pacientes com feridas, eu tenho a necessidade de orientar esses pacientes, essas pessoas que apresentam, tem diabetes, é hipertenso, e de repente, com uma picada de inseto, coçou e começou a aparecer uma feridinha que ele vai passando qualquer produto, que o vizinho indicou, que o primo que passou deu certo, mas para ele não, e ele vai gastando dinheiro, até que ele vai ao médico. Vai numa UPA, vai no postinho de saúde ou num vascular, qualquer profissional, num clínico geral, e o clínico geral olha aquela ferida, porque é a ferida que está sendo vista, não é o todo, né? E você agora na medicina integrativa vai começar a ver que o paciente é um todo. A gente na enfermagem já tinha um pouco disso. Tem essa facilidade de ver. Mas o nosso contato com a medicina moderna, tão impregnada, né? A alopatia, a correria, o paciente no leito tal, com a doença tal, vários enfermeiros ainda atuam dessa maneira. Perdem essa visão holística, né? A gente perde a visão do todo, do organismo. A ferida é uma parte da pessoa, do Sr. João, não é o Sr. João, né? Então... Exatamente. E a gente, salvo as exceções, graças a Deus eu tô nessa exceção, eu posso falar, eu sempre soube o nome dos meus pacientes. Eu sabia o nome e o histórico dele. É o mínimo que eu tenho que saber, Sim. Né? E esses pacientes vão no médico, aí o médico passa a famosa, sem conflito de interesse nenhum, a famosa colagenase, ou nebacetim, e vamos passando, e aquela ferida aumentando e doendo. E aí ele descobre que existe o estomaterapeuta, ou o dermatologista, o enfermeiro, dermatologista ou estomaterapeuta, ele descobre e ele te procura, só que já faz meses que ele está com aquela ferida, rodando curativo, rodando de mão em mão e nada funciona. Quando ele chega para você, normalmente ele já está aqui, ó, de saco cheio, ele não confia em mais ninguém, ele olha para você e fala, não é médica, cara. Ela não é médica, ela é enfermeira, será que ela vai saber fazer o que eu preciso, resolver meu problema? A última moeda dele é aquela, é você. A última aposta dele é com você. Ou você resolve ou você resolve para ele. Os pacientes hipertensos e diabéticos normalmente têm mais resistência a isso, a procurar um profissional certo, né? Talvez por falta de conhecimento, poucos sabem que o enfermeiro pode atuar nessa profissão, e com esse conhecimento tão amplo, porque a gente sabe
fisiologia, a gente sabe anatomia, a gente sabe fisiopatologia, a gente sabe fazer exame físico, a gente sabe de bioquímica, a gente sabe de procedimento estéreo, a gente sabe dos produtos que estão no mercado, porque a gente tem um leque gigantesco de produtos aí para curativo, que às vezes até a gente se perde e fala, meu Deus do céu, já tem outro agora, já tem mais um, eu tava vendo que tá para sair um hidrogel para substituir a pele, que em 24 horas cicatriza uma ferida, né? Espero que eu seja viva para ver se o produto chegar aqui, né? Porque ele ainda está fora, ainda está em estudo. Então a coisa é muito rápida. A evolução, comunicação. Exatamente, a ciência é muito rápida. E o que a gente pode passar para essas pessoas que são hipertensas, são diabetes, que tem e que não tem ferida, os cuidados que elas têm que ter com aquilo, né? Primeiro de tudo, tem que procurar um profissional médico? Tem. A gente não está excluindo outro profissional de maneira alguma, não é esse o nosso objetivo. Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Inclusive, quanto mais diversas profissões conseguem agregar o seu melhor, a gente consegue ter uma entrega para o paciente muito melhor do que se fosse algo individual, né? Então, de maneira nenhuma eu retenho o paciente. Eu sou a primeira a direcionar, olha, você precisa de um vascular, você precisa de um ortopedista, vamos no nutrólogo, vamos no endócrino, vamos reabilitar se for o caso, enfim. É importante que o paciente ele não é meu nem seu, né? O paciente, ele é uma pessoa que precisa de ajuda e nós, como pessoas um pouquinho mais instruídas ali do que ele, a gente tem a função de orientar e de dar caminhos para esse paciente, né? Essa frase que eu coloquei no meu Instagram é da Florence Nightingale, né? Que é a precursora da enfermagem. Ela foi a primeira aí enfermeira, né? Com peso científico a se falar, e ela sempre falou isso, né? Nem toda ferida vai ter cura, mas todas têm cuidado. E o enfermeiro ele é um dos grandes agentes de cuidado da saúde. Né? Somos o único profissional que fica 24 horas ao lado do paciente, né? Então a gente tem muita propriedade com relação a essa questão do cuidar. E eu vejo que as pessoas elas estão tendo um reconhecimento maior do especialista, porque assim, acredito, Flavinha, que acontece a mesma coisa com você. Quando o paciente chega pra gente, ele já andou muito, ele já foi bastante manipulado. Sim. E assim, você é a última esperança dele. Exato. Então, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso só aumenta. Exatamente. Só aumenta, porque a gente quer ver o paciente reabilitado, né? O objetivo maior é entender que é uma pessoa e que ela vai voltar para a sociedade de alguma forma. Talvez não da mesma forma que ela, né, entrou, enfim, passou por algum procedimento cirúrgico, alguma amputação, alguma reabilitação, enfim. Mas a nossa ideia, enquanto profissional, é agregar na vida dessa pessoa e trazer vida. Exato, trazer a pessoa para viver novamente, né? Porque uma pessoa com ferida, ela passa, primeiro que dependendo da lesão, ela tem muita dor. E a dor já descompensa tudo, então ela não dorme, ela não consegue passear, ela não tem paciência, ela briga, ela chora. E aí o paciente, aquela ferida fica babando o tempo todo, molhada, eu não vou sair porque eu vou passar vergonha. E a pessoa não tem mais vida social, né? Posso te contar um caso? Claro. Eu tive uma paciente uma vez que era a coisa mais linda, a dona Carolina. E ela tinha uma lesão no pé e ela escondeu da família. E aí chegou num ponto que os filhos estavam indo visitar e estavam sentindo um cheiro pútrido, um cheiro ruim, um cheiro forte. E a filha começou a procurar, mãe, mas de onde está vindo esse cheiro? De onde está vindo esse cheiro? E aí, por fim, viram que estava vindo dos pés dela, do sapato. E aí ela teve que mostrar a ferida. Aí a família internou ela, levou no médico, né? Precisou internar e tudo mais. Foi feita uma biópsia, era um câncer. Ela sofreu uma amputação dos dedos ali, não perdeu toda a perna, mas sofreu uma amputação. E assim,
por ela não teria falado. Exato. Por vergonha. Tanto que a família relatou uma vez um episódio que eu achei assim, falei, gente, só a Dona Carolina mesmo. Ela foi pra praia de bota. Porque ela não queria tirar o sapato pra ninguém ver. Então, a ferida, ela dá um estigma na pessoa social. De isolamento. Ela atrapalha tanto a autoestima. E se essa pessoa ela não tem um apoio, ela deprime. Sim. Não é difícil. Deprime e morre, né? Numa rapidez absurda, porque toda integridade de pele rompida é porta aberta para qualquer bactéria. E aí a pessoa não tem ideia do que aquilo pode virar no organismo dela, né? A gente é muito interessante. Eu tô aqui conversando com você, as histórias que você conta, eu tenho histórias parecidíssimas, né? Porque nesse hospital também eu tive uma senhora que ela tinha um tumor exteriorizado. E ela escondia, era abdominal. E ela escondeu da família. E a família só descobriu por causa do cheiro. Da onde que tá vindo esse cheiro? Então, assim, imagina, para chegar nesse ponto, né? É algo que... Pra você ter ideia, eu trabalhava no hospital no segundo andar. Era um hospital pequeno, mas eu trabalhava no segundo andar. E eu tinha que fazer o curativo dela. Adivinha quem fazia o curativo dela? Quando ela chegava na recepção do hospital, eu já sabia que ela tinha chegado. Cara, difícil, né? E aí eu vejo, na época eu não era estomaterapeuta. E eu vejo o quanto eu errei fazendo o curativo dela. Não... graças a Deus ela fez a cirurgia, ela retirou o tumor e tudo bem. Mas na especialização, então os enfermeiros que estão aí trabalhando, achando que não tem especialização em dermatologia ou estomaterapia, estão fazendo curativo e estão vendo que a coisa não melhora, a gente está fazendo errado. Isso é fato, alguma coisa está errando, porque quando você aprende que lesão por tumor, você não estimula a granulação, e era o que eu fazia com ela. E aquilo ia crescendo, e eu falava, meu Deus, não vai melhorar nunca. Lógico, não ia mesmo. Né? Mesmo que eu não estimulasse a granulação, mas eu não podia, mas eu via que sangrava, eu via que a quantidade de exudato era muito grande, sanguinolento, né? Aquele sangue saindo daquele tumor, eu que estava estimulando. Né? Se aparecesse necrose, eu ia lá, metia um hidrogel para desgridar. Não tinha. Quando eu aprendi que realmente não se deve fazer essas coisas, a gente vê o quanto é importante conhecimento, e se você não sabe, pergunta. E assim, Flaminha, além do conhecimento ser importante, a sabedoria. Porque às vezes você tem o conhecimento, só que você não tem a sabedoria. Isso é verdade. São coisas diferentes. Eu vou até anotar isso. Como que é isso? Conhecimento é diferente. É diferente de sabedoria. Conhecimento, você sabe aquilo, é que nem protocolo. Os protocolos, eles são feitos para direcionar as pessoas, Sim. né? Os cuidados, padronizar, unificar. Só que vai ter aquele paciente que ele vai sair fora do protocolo. Vai ter aquele paciente que você vai ter que abrir exceção, vai ter aquele paciente que vai ser diferente. Então essas coisas, elas não servem para engessar a gente, mas para padronizar um cuidado, ter uma linha de cuidado. Mas é importante a gente ter essa mente aberta. É bom você ter a sabedoria para entender que dentro desse protocolo ninguém é igual a ninguém e que sempre vai ter um que vai sair dessa linha reta aí. Com certeza. E o que fazer, né? Mas aí eu acredito que os dois andam muito juntos. Sabedoria e conhecimento ali de mãozinha dada, porque com certeza. Se você não tiver um, você não tem o outro. Com certeza. E aí nessa questão desses pacientes hipertensos e diabéticos, a gente orientar que eu quero usar esse canal, sabe, Karine, também para a gente poder orientar as pessoas, porque ele não é só para profissional da saúde. Eu quero que as pessoas que não conhecem a enfermagem, não sabem qual é o nosso verdadeiro papel, nosso verdadeiro valor,
né? O que a gente pode ajudar as pessoas não sabem. Então, esse canal, esse programa também é para pessoa leiga, para quem não é da área da saúde. Parabéns pela iniciativa, muito trazer essa utilidade para as pessoas. É porque as pessoas não sabem, é para dar voz mesmo pro profissional enfermeiro, para as pessoas entenderem, porque eu reconheço que quando eu recebo os pacientes aqui, eles já estão exaustos. Isso é verdade. Estão cansados e sem esperança alguma. E quando você diz que você é um enfermeiro, a visão da população, salvo as exceções, tem pessoas que sabem realmente a verdadeira função do enfermeiro, normalmente são aquelas pessoas que precisaram do enfermeiro. Sim. Por muito tempo. Sim. Né? Então, as pessoas saberem que o profissional, você procurando um profissional correto o mais rápido possível, você vai encurtar o seu tempo de sofrimento. Com certeza. Inclusive de gasto. Com certeza. Porque curativo não é barato. Nunca foi, nunca será. E a gente tem que fazer por amor o nosso trabalho. Nós temos que fazer por amor. Com amor. Mas não dá para fazer de graça. Sim. Meu sonho é esse. Ter um espaço que eu consiga atender as pessoas menos favorecidas, que eu consiga fazer curativo sem cobrar absolutamente nada. Quem sabe um dia eu consiga fazer isso. Sim. Né? E o que orientar essas pessoas? Orientar, vamos lá. Qualquer ferida, ela vai ter uma performance melhor num corpo saudável. Então, a gente vai olhar para a ferida, para a lesão propriamente dito, por último. Primeiro, a gente vai olhar para a pessoa. Então, se ela é diabética, a glicemia está ok? Como é que está a hemoglobina glicada? Como é que está a glicemia? Está indo no endócrino? Toma remédio? Como que aplica insulina? Como que armazena? Como que come? Está acompanhando com o nutricionista? Tem alguma dúvida com relação à dieta? Então, assim, eu acho que essa visão que a gente está falando holística, ela tem que ser prioridade, né? A gente primeiro entende quem é aquela pessoa, o que faz, qual a ocupação dela, porque, por exemplo, eu já tive muito casos de pacientes que trabalham aqui na região, né, tem muita indústria. Usa bota com aquele bico de aço, né, uma norma de segurança. Sim. Gente, se a gente não entender o que o paciente faz, como ele faz, não adianta você fechar aquela ferida naquele momento, ela vai abrir. Vai voltar a abrir. Porque você não conheceu de fato a vida desse paciente, a rotina, você não conheceu os pormenores, né? E é isso que faz toda a diferença do nosso trabalho. É a gente entender que cada paciente é único, cada situação é única, é você sentar lá com o paciente, entender a história, quais são os objetivos de vida daquele paciente, porque isso é muito importante. Eu, nas primeiras entrevistas que eu faço, Flavinha, eu sempre pergunto o que esta lesão significa na sua vida. E como você estaria agora sem ela? Por quê? Porque eu quero que o paciente ele se conscientize, ele tenha autorresponsabilidade, porque também tem aquele lance, né? Eu sou diabético, não tenho o que fazer. Porque uma vez aconteceu uma situação muito engraçada. Paciente diabética estava com uma lesão, ela sofreu um acidente de moto, né? Fraturou, teve uma deiscência e tal. E aí o ortopedista que acabou descobrindo que ela era diabética, né? Porque a gente começou a questionar porque não estava evoluindo bem, tal, fazendo pergunta. Aí eu falei, vamos pedir uma hemoglobina glicada, uma glicemia? Vamos. Ele foi lá, pediu, prescreveu, ela foi, fez, estourada, né? Aí ela pegou na semana seguinte, foi no ambulatório, ela e o marido. A gente falou, e aí, como é que você tá, né? Você tá se adaptando à dieta, né? Como é que tá a vida? Ela, eu tô assim, ó, fazendo tudo direitinho. Aí o marido tava sentado atrás. Ele ficava assim, ó. Eu adoro quando vem acompanhante. Eu adoro. Eu me senti naquele programa Casa de Família. Aí ela começou a falar e ele ficava assim, ó, atrás dela. Aí a gente começou a rir, porque né, virou uma piada. Porque o paciente omite mesmo. Omite, terrível. Totalmente. Então, assim, trazer a consciência do paciente, o que pode causar, por exemplo... A responsabilidade é dele. Autorresponsabilidade. Eu já tive pacientes que falavam assim, Karina, eu não imaginava que o fato de eu ter diabetes, eu poderia virar um paciente que necessita de hemodiálise. Nunca ninguém me falou isso. Eu sabia que eu não poderia comer doce.
Mas eu não pensava também que eu não poderia comer macarrão, arroz. Ele não entendia, ele não foi orientado a explicar que tudo isso vira carboidrato, que isso vira açúcar. Então, assim, a orientar, o ensinar, o conversar, ele é extremamente necessário. Então, para esse público com doença crônica, eu me incluo, porque eu sou hipertensa, né? Então, cuidar da pressão, cuidar dos rins. Gente, amem seus rins, bebam água. Meus pacientes, eles têm um mantra, que é a proteína e a água. Sempre falo para eles, gente, somos formados por 60% de água e 40% de proteína aproximadamente. Se a gente não der o mínimo para o corpo funcionar, não vai nem funcionar e nem vai fechar a ferida. Exatamente. E vai danificar outros órgãos, outras coisas. Então, a conta que eu faço é só 70% é sua responsabilidade e 30% é minha. 80. Ó, você joga a meta alta. Mas porque, Karina, eu não tô 24 horas com o paciente. E eu falo justamente E eles falam isso. pra mim que eu viro a consciência deles. Quando eles vão fazer alguma coisa errada, eles lembram eu falando, não faça isso. Não, mas é exatamente desse jeito, né? Porque, por exemplo, eu já tive fase na minha vida profissional que eu tava ali tratando do paciente, fazendo o protocolo direitinho, e eu não via evolução. E aquilo me frustrava absurdamente. Eu falo, gente, o que eu estou fazendo de errado? E eu tava pegando uma culpa que não era minha. Porque aí quando você começava a investigar, a entrevistar mais o paciente, você entendia que ele não estava cuidando da alimentação, ele não se tratava, não tomava o remédio certinho, nem tinha muitas vezes o remédio. Todas as outras coisas estavam descompensadas. Você falava para não molhar o curativo, ele abria no banho e molhava. Então, a gente começa a criar mais casco, né? De entender toda essa logística, esse cenário e ver até aonde vai o meu poder de decisão de ajuda e até aonde é o do paciente. E a gente precisa também lembrar da importância dos familiares numa situação dessa. Porque quando você diz, que você pergunta para o paciente o que significa aquela ferida para ele, eu vou um pouquinho além no idoso. Porque eu cansei de ter idoso que eu atendia, eu trabalhei muito tempo em PSF também, então eu atendia em domicílio. Eu ia lá, eu fazia os curativos e a maioria era idoso. E o que eu percebia? Muitos deles, utilizavam aquela ferida inconscientemente isso. Não é que ele quer ter aquela ferida, não, ele não quer ter aquela ferida, mas no inconsciente dele, ele quer ter a ferida porque a ferida traz a atenção dos filhos, dos netos, ele começa a ser mimado. Então, se eu melhorar da minha ferida, eu vou perder tudo isso. Eu tive um paciente que abandonou o tratamento por causa disso. Sim. É assustador falar isso, mas é verdade. Mas, e aí você vai tratar, isso é importante a gente entender, como tratar uma ferida não é só ver a ferida. E qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema de saúde, sim, existe um comprometimento sentimental e emocional atrás de tudo que a gente precisa entender. E aí quando você entende isso, mostra para aquela senhorinha ou para aquele senhor, aquele idoso, que ele não vai perder tudo isso, porque você conscientizar a família também de que isso está acontecendo, tudo muda, aí a ferida deslancha. Eu tive uma senhora aqui que, sem brincadeira, ela tinha uma lesão venosa. O que é lesão venosa? Lesão venosa é quando a pessoa tem um comprometimento venoso, as veias da perna estão doentes e aí por algum outro fator rompeu a pele e formou uma lesão venosa, né? Porque ela pode ser venosa ou arterial. No caso dessa senhora era venosa. E ela gritava de dor. Gritava. E eu sabia que o tratamento era compressivo. A gente sabe, né? E quando eu fui e essa senhora super resistente, eu passava uma bota de runa nela. Ela arrancava, acertei? Chegava em casa, ela não tirava. E a filha dela me ligava desesperada. Eu falava, meu Deus do céu, né? Eu fico com dó porque, querendo ou não, a pessoa está gastando dinheiro. Sim.
né? E não está Dinheiro, com tempo, né? E era a filha que trazia, então não tinha resposta da melhora. Porque a gente sabe que a bota de urna traz uma melhora, uma compressão, né? O tratamento compressivo melhora muito a filha. Ela tem essa questão inelástica, né? Que Exato. acaba auxiliando nesse processo. É muito importante, né? O padrão ouro realmente é a compressão. E aí a gente usa a inelástica para pessoas que deambulam, que andam, e a inelástica para pessoas que andam e a elástica para as pessoas que não andam. A gente prioriza essas questões da inelástica com a elástica. Então ela andava, essa senhora andava, então eu usei a inelástica e ela usou a bota de una. Coloquei, não ficava, chegava em casa, ela chegava aqui, ela falava, não tirei, saiu sozinha. Então, é interessante também, uma coisa que você está falando, é a orientação do cuidado em casa. Sim. Né? Porque, por exemplo, quando você está tratando o paciente com uma bandagem, aquele paciente ele tem que andar. Né? Sim. Ele precisa andar. Então, às vezes, pelo fato da gente estar colocando a compressão, o paciente não quer mais andar. E aí, o que vai acontecer? Se ele tem uma tendência, ele vai fazer um trombo ali. E aí, a gente vai ter diversos outros problemas ali, desde uma trombose, uma embolia, enfim, né? Exatamente. Então, é muito importante a consciência, porque assim, nunca foi sobre o curativo, nunca foi sobre a cobertura, é sobre o paciente e aquilo de melhor que a gente pode proporcionar, né? E entender o produto, porque tem produtos que a gente tem que tomar um cuidado diferenciado, né? Então, é muito importante essa participação, né, do 70-30 do paciente, para mim ela é muito importante por conta disso. Porque eu já tive muitos pacientes que você falava assim, ó, vai por este caminho. Aí a pessoa começava aqui, mas o vizinho, mais o amigo, mais o... Aí eu falei assim, olha, não me cobra um resultado se você não faz o que eu falo, né? Então, e aí quando eu comecei a ter essa visão, Flávia, eu comecei a ter um alívio tão grande, porque eu falei, bom, a gente estuda, a gente está colocando em prática aquilo que a gente estuda, e se o paciente segue isso, a gente observa que realmente tem resultado. Então eu gostava muitas vezes de pegar um estudo e falava, bom, eu vou ver se isso é praticável na minha atuação. Tá, dá pra fazer? Dá. Então eu fazia o que aquele estudo falava, né? Por exemplo, vai usar o alginato de cálcio para um pé diabético não infectado, tal, o tempo de cicatrização é X. E aí eu queria contestar aquilo. E aí o que eu fazia? Eu fazia a aplicação daquele estudo na minha vida. E assim, é fantástico você ver a ciência, como ela é importante, né? Quanto assim, ela contribui. Porque quando a gente fala de estudo científico, a gente tem várias categorias, né? A gente tem os estudos de caso, que é uma coisa muito mais isolada, a gente tem estudo randomizado, a gente tem, né, estudos qualitativos, quantitativos. Então, assim, a gente tem uma gama de informações, né? Eu brinco, eu falo como se tivesse um monte de bulinha, né? Um monte de bula, e aí a gente resolve pegar aquilo, apreciar, degustar e transformar o saber em sabor. Quando a gente consegue aplicar legal no paciente, quando o paciente segue aquilo que é dito e a gente consegue ter um resultado. Porque não é só sobre fechar a ferida, é sobre trazer a vida, a consciência de saúde, por exemplo, de autocuidado. Eu tive pacientes que com úlceras venosas também, que não usavam meia, sabiam que tinha um problema, passou com vascular, foi orientado, e aí abriu lesão, aí a gente conseguiu fechar a lesão, e assim, mudou a mentalidade da pessoa, o mindset virou outra. Então a pessoa, ela incorporou aquilo no dia a dia dela. Karina, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é botar minha meia. E é legal porque assim, eles tiram foto, manda, te marca no Instagram, né, treinando. Eu tive um paciente recente com o uso de Guizarov, aquela gaiola, né, por questões ortopédicas e tal. E hoje, o estudo que se tem com relação à recuperação óssea é de fazer atividade, é de ter movimento ali, porque antigamente, né, na nossa época era ficar de repouso, esperar a natureza agir. Hoje, o impacto, ele é outro, então o impacto, ele agrega nesse tratamento, ele ajuda a formar osteófitos. Então, o que acontece? Esse paciente, ele é orientado a frequentar a academia. Então, assim, é muito interessante, e você vê o raio-x, e você vê que o osso está realmente crescendo. Então, e assim, a gente tem que ter a mente aberta, porque as coisas elas mudam, não existe verdade absoluta. Não, né? E cada um responde de uma maneira. Ovo, há 15 anos atrás, era inimigo de todo mundo, né? Porque você vai
comer ovo, você vai ter o colesterol alto. Exatamente. Hoje em dia, o ovo é comida de atleta. E tá ficando caro, né, inclusive. Exatamente. Ele e o café já era, né, pra gente comprar. Então, assim, a gente precisa ter essa visão e essa flexibilidade de que as coisas mudam. Não existe verdade absoluta. Muito obrigada. Não existe verdade absoluta. As coisas, elas são modificáveis. Sem dúvida, Obrigada. sem dúvida, imagina. E assim, a gente precisa observar também, a gente precisa ter essa delicadeza, esse feeling de observar o que acontece com o paciente, por que da resistência, né? Porque também ficar brigando com ele não vai adiantar, a gente precisa entender. E voltando a essa senhorinha, eu consegui, até que um dia eu cansada, eu falei, não, eu preciso entender o que acontece para ela ter tanta resistência em continuar esse curativo, em ficar com esse curativo. E aí ela sentada aqui nesse canto com a cadeira de roda, eu peguei a escadinha, sentei na frente dela na escadinha, pedi para a filha esperar lá fora e comecei a conversar com ela perguntando como foi a infância dela. Uau! Dali pra frente eu entendi tudo. Ela sempre foi uma criança que tinha que se virar. Os pais eram da roça, ela teve que trabalhar na roça, ela tinha que andar não sei quantos quilômetros a pé, ela tinha que se virar se ela quisesse estudar, ela tinha que se virar para tudo, ela tinha que cuidar dos irmãos, ela sempre teve que se virar e não podia ter o luxo de ter a ajuda de alguém. O que aconteceu? Ela, inconscientemente, ela não admitia isso. Era uma fraqueza. Então, ela não aceitava ter uma ferida e que essa ferida era consequência dela ter que depender de alguém. Ela tinha que depender da filha, ela dependia de mim, ela tinha que me obedecer, entre aspas, né? Ela tinha que fazer o que eu estava orientando, sendo que ela sempre teve que mandar. Das rédeas, né, da situação. E quando eu entendi isso, eu trouxe essa fraqueza, essa fragilidade dela, ela se pôs a chorar e eu falei para ela que ela não precisa mais ser aquela menina lá atrás que tinha que tomar conta da vida de todo mundo, inclusive da dela, e ela deixava a dela para trás. E que esse momento era dela, que ela podia sim receber ajuda, que ela não era super mulher, que ela podia sim ter a filha dela ajudando ela, eu ajudando, que era para ela melhorar. E a gente foi trabalhando esse psicológico, esse fator emocional. A ferida deslanchou a cicatrizar. Eu acredito. Mesmo quando ela aceitou colocar a bota, ela ficar com a bota de urna, né, que é essa bandagem inelástica, ela aceitou, mas não evoluía bem. Falou, tem alguma coisa errada. Fazia bag de ozônio, usava tecnologia para, sabe, era LED, era bag de ozônio e fazia curativo, tudo certinho e não evoluía bem. Tem alguma coisa errada. Tem um que fala, né, que as feridas têm alma. Sem dúvida. E é verdade. Por trás daquela lesão tem alguma queixa emocional também e que quando a gente exterioriza, e é uma coisa que eu venho trabalhando muito aqui dentro, sabe, o nosso caminho é que eu vou indo para outro canto, porque eu vou puxar esse assunto com você, já que você é uma pessoa bastante espiritualista, não vou nem falar religiosa, porque o meu objetivo não é falar de religião, cada um tem a sua, eu respeito todas, né? E acredito que a espiritualidade é o mais importante. Porque eu posso não ter religião, mas ser uma pessoa espiritualizada. Eu acredito nisso, eu conheço pessoas assim. E eu vejo que a gente está esquecendo, sabe, Karina, de colocar na nossa evolução, nas nossas anamneses, o cuidado com o corpo, com a mente e com o espírito.
E as doenças estão crescendo cada vez mais porque a alma está doente. Concordo. Porque o espírito das pessoas está ficando doente. E abordar essa questão com as pessoas é muito difícil. Eu estou falando com você aqui, eu estou me tremendo inteira. Eu não sei porquê, mas eu estou inteira tremendo. E me emociona. Porque eu vejo a enfermagem uma coisa de Deus. Eu não tenho dúvida. Ela é divina. E do mesmo jeito que está te emocionando, está me emocionando também. E isso é muito interessante, porque eu sinto necessidade de cuidar da alma das pessoas. A gente não aprende isso na faculdade. Exato. Isso vai ser um assunto para a gente conversar fora daqui. Ok, vamos conversar. A gente não aprende na faculdade. A pessoa traz com ela. A gente sabe que os profissionais da saúde, no geral, estão exaustos, porque eles também não cuidam da parte espiritual. E quando eu digo parte espiritual, não é ir na igreja todo domingo, não é no centro espírita toda semana, não é ir no templo toda semana, é cuidar da sua alma transbordando amor. É amor ao próximo. É você energeticamente aumentar a sua potência energética e transmitir isso para o outro, porque isso vai ser uma troca. É automático. A partir do momento que eu transmito para você, o homem lá em cima tá entendendo o que está acontecendo e está mandando para mim. Por isso que falam, se você der amor, você recebe amor. Porque isso é natural. E tudo vibra. Exato. E nós, enquanto profissionais de saúde, a gente trabalha com as pessoas pela cultura que temos num período muito difícil da vida, que é um período de dor, de novidade, de desconforto. É um período que as pessoas querem se esconder. Exato. Mas a gente está ali para apoiá-las. A pandemia mostrou isso, né? A pandemia mostrou quanto os profissionais da saúde estavam doentes física, mentalmente, espiritualmente, porque estava todo mundo perdendo familiar, todo mundo era profissional da saúde morrendo, colega seu morrendo, família morrendo, e os profissionais ali incansavelmente tentando transmitir energia boa, né? Que é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que conseguir mostrar para o paciente, que a cura está nele. Não está em mim. Isso é a primeira coisa que eu falo ao paciente. Eu falo, não existe nenhum curativo milagroso que a gente vai colocar aqui que vai resolver a sua vida. Quem vai curar o teu corpo é você. É você. A Beatriz Amada, ela tem uma frase dessa, né? Que o corpo cura o corpo. Exato. E é verdade. Só que a gente não valoriza isso na prática diária. Porque é eu venho estudando um pouco sobre isso. Eu acho legal porque a USP está levantando muito essa bandeira. A USP está fazendo vários trabalhos, só que junto com a psiquiatria. Só que a medicina é uma coisa só. Não é um paciente psiquiátrico, não é um paciente cardíaco. Não, o ser humano é um todo. Pessoa. Então, a parte espiritual dele, o espírito dele, é ele, né? A consciência. E eu sempre falo com meu marido, se eu tenho, eu não sei se eu tô louca, eu falo pra ele, isso já faz anos, a gente tá casada há 13 anos e desde sempre eu falo pra ele, se o corpo humano tem capacidade de desenvolver a doença, por que ele não tem capacidade de se curar? Não tem lógica, você concorda? A doença é o desequilíbrio. Exato. Da mente, corpo e espírito. Principalmente o espírito. Eu falo para os meus pacientes, às vezes eles chegam aqui e começam a chorar copiosamente pela dor que ele está sentindo daquela ferida. Só que eu vejo que
que aquela dor é na alma, É só não é a universitário, né? Exato. E aí a gente trabalhar isso nas pessoas, eu queria saber de você se eu tô tão louca de Não, pensar dessa a forma. Carla Calazans, ela inclusive tem essa visão mais holística, emocional, tanto que ela criou a metodologia Relieve dela, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá na Carlinha, que ela tá justamente com essa linha. Ela fez um estudo e ela viu a questão do lado estresse, né? Com relação à ferida. Só que o estresse, ele tá totalmente. Uma pessoa que se estressa, ela está desequilibrada. Então, se você se desequilibra, nós somos um ser sistêmico. A gente desequilibra tudo. Então, assim, eu não acho que você tá maluca. Acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente hoje em dia está tendo a possibilidade de ter uma visão melhor e mais apurada do que é de fato o ser humano. Porque nós somos treinados, as guerras estão aí, né? Pra gente entender que nos princípios, lá nos primórdios, a guerra era desgraça, tristeza, era sinônimo de avanço também, mas causava muito mal, muitas lesões, muitos soldados feridos. Foi aí que a enfermagem veio, se desenvolveu no cuidado, a gente começou a aprender com essas pessoas, né? E aí a gente foi trazendo isso para o nosso tempo. Só que a gente não parou para pensar que aquelas pessoas, elas são pessoas, elas não são só soldados. Aquele paciente seu, ele é um pai, ele é... Sabe aquela história que ele é o amor de alguém? Sim. Então, quando a pessoa fica doente, ela sai do meio dela. Ela sai da rotina, do que é o convívio dela. Isso também adoece. Espiritualmente falando, você acreditar em algo maior é muito importante. É muito importante. Porque, nossa, que triste seria se tudo acabasse e fosse aqui. Que triste seria. Porque a gente corre tanto, a gente luta tanto, são tantos desafios, tanta coisa a gente aprende pra nada. Eu acho que um Deus tão grande que criou o mundo, ele não ia fazer a gente por acaso, colocar, né, as pessoas específicas chaves aí nas suas profissões, nas suas vidas. Porque assim, nós enquanto profissionais, show de bola, bacana, interessante. Mas, por exemplo, uma mãe que cria um filho, aquela pessoa, aquela mulher, ela vai ser a psicóloga, ela vai ser a cozinheira, ela vai ser a chefe, ela vai ser a gestora, ela vai ser a médica, ela vai ser tudo daquela criança. E isso também tem um valor muito grande. A gente para de ver a pessoa como um todo, porque a mãe tem essa capacidade de olhar para o filho e falar, não tá legal. Sim. Né? E a gente, quando a gente de fato conhece o paciente, a gente bate o olho e fala, hoje você não tá bem. É esse conhecer, é o brilho no olho. Eu acho isso que faz muita, mas muita diferença no cuidado. Aquilo que você falou de chamar o paciente pelo nome histórico é o mínimo. E a gente às vezes não vê o mínimo. Mas essa abordagem, sabe, de ver o lado da emoção mesmo, o lado espiritual, o lado emocional das pessoas, porque isso está fazendo as pessoas adoecerem. Você está entrando na medicina integrativa agora, você vai ouvir muito falar de um órgão específico. Intestino. Já estou ouvindo. O intestino, sério, não, para mim é o primeiro. E eu te digo com propriedade porque eu operei dele. Eu tirei uma parte dele, 9 centímetros de reto sigmoide. Eu sei o estrago que ele faz quando você não cuida dele. E eu te digo que ele é o primeiro, porque se ele não funciona, minha amiga, você não pensa, você não respira, nada, você não consegue fazer mais nada. Ele é o primeiro cérebro. E ele é o primeiro cérebro, inclusive, para comandar todo o resto. Porque é nele que a sua imunidade está alojada. É nele que começa tudo, entendeu? E aí, se você começa a associar sentimentos aos órgãos, qual é o maior sentimento que as pessoas têm hoje?
eu vejo no meu dia a dia pessoas com muito medo e muita culpa. Intestino está associado a medo. Doenças intestinais, então os órgãos que você encontra do medo é útero. Quantas mulheres com endometriose, com câncer de colo de útero, mioma, medo, intestino, útero, rim, dores lombar, relacionadas ao medo. E aí você começa a trabalhar isso, a pessoa vai melhorando e não sabe por quê. Nossa, mas então foi um remedinho que eu tomei há 6 meses atrás, fez efeito agora. Cara, é a sua mente que comanda o seu corpo através do seu intestino, né? Vai mandando tudo pro nosso corpo, porque se você tem um processo inflamatório ali no seu intestino, o Leaky Gut, não sei se você já ouviu falar dele também, se você está reabsorvendo todas as toxinas, todo o estresse oxidativo que era para sair no cocô, né? Toda a oxidação que era para sair no cocô, está voltando para a sua corrente sanguínea. E a gente está fazendo isso diariamente, com o consumo excessivo de açúcar, leite, né? Carboidrato ruim, enlatados, embutidos. A gente está fazendo isso direto. Você vai cansar de ver isso na medicina integrativa. E você vai entender muito da intolerância da sua filha. Talvez ela esteja certa, né? A gente que está consumindo aí um monte de baboseira. Então, tudo que eu tinha escrito aqui foi tudo por água abaixo. Esse nosso papo foi para um lugar muito melhor, que eu gostei muito, mas está associado 100% a tudo isso que a gente está falando. Inclusive, a gente rapidamente mesmo, infelizmente a gente está chegando ao fim. Quem sabe a gente faz outro podcast? Vamos lá! Da importância que a gente tem de orientar as pessoas com estomias. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente está aí com a Preta Gil, que está vivendo essa condição, né? Que tantas outras pessoas passam por isso diariamente, de conviver com o dispositivo, que é a bolsinha de colostomia, cistostomia, até traqueostomia, viver com esse dispositivo e conseguir levar a sua vida normalmente. Claro que isso tudo tem que ser muito bem trabalhado aqui, né? Aí tem o emocional, não é só uma colostomia, não é só uma cistostomia, uma ileostomia. Ele é um ser humano que, por problemas psicológicos, por se sentir violentado. Essa é a palavra. E eu vou te falar com propriedade de novo. Por quê? Eu passei por uma cirurgia de endometriose, de 12 horas de cirurgia, e eu tive que retirar o meu útero e meus 2 ovários. E uma parte do reto sigmoide. Minha cabeça nunca mais foi a mesma. Emocionalmente, porque o meu órgão reprodutor foi retirado. Você como mulher, qual o seu órgão, né? Sua coroa no seu corpo como mulher? É o seu útero. O meu foi tirado. Os ovários, o intestino, que a gente tem que cuidar dele perfeitamente, também foi mexido. Então, você se sente sim violentado. E aí você mudar o seu estilo de vida, assim, do nada, passar a usar uma bolsinha que vai sair cocô, vai sair o pum, vai sair por ali, e você ter que conviver com aquilo com a maior naturalidade do mundo, né? Você pode ir pra praia, você pode colocar um biquíni, você pode. Mas como você vai ser olhado pelas pessoas? Porque infelizmente as pessoas criticam, né? Julgam, observam, falam. Então a pessoa, se ela não tiver uma mente muito aberta e dane-se que os outros estão falando, o que vão pensar, eu tô assim, tô viva, graças a Deus, e eu vejo pela uma coisa que acho que foi você que escreveu na Sobeste,
Ah, quinta de não sei o que, eu li. Eu falei que eu estudei sua vida. Ai, meu Deus, que medo! Eu falei que eu estudei sua vida. Eu achei fantástica a história. Que É bom, aquilo tô feliz. mesmo. Vamos fazer a pessoa se sentir gente como a gente. Você tá vivo, essa bolsinha de colostomia, essa colostomia aí salvou a tua vida. É aquele E tá negócio, tudo né? bem. Eu acho que a gente tem um viés muito grande de não romantizar demais. Ah, a sua vida vai Exatamente. ser maravilhosa, tudo Não. vai ser natural, normal. Não, eu tô Ou ferrada também mesmo. colocar aquele empecilho, olha, acabou sua vida. Você nunca mais vai poder botar um biquíni. Então, assim, eu acho que o profissional, Existe um meio termo, ele né? tem que saber andar nessa linha tênue e trazer o paciente, porque às vezes ele vai dar aquela desequilibrada. Então, a E gente o cara tem o tempo dele. Exato, exato. Eu tive paciente que ficou um mês sem olhar para o estômago. Um mês. E eu vejo essa dificuldade de aceitação principalmente nos homens. Nas mulheres, eu já vejo elas mais assim, mais aceitando, mais indo de maneira, ok, eu estou com esse problema, vou resolver. Os homens eu sinto um pouco mais de dificuldade, de alguns É toda uma questão conceitos. cultural, né? O machismo, Sim. eu não posso ser um homem que tem um problema. Sim, eu tenho que ser viril, né? Enfim. Exatamente. Mas, gente, olha, eu acho que vai ter que ter outro. Você pode ver na sua agenda já outro dia. Olha como eu tô gelada. Mas ó, pode falar um negócio, aquele lance que você falou das mãos quentes, tamo junto, no mesmo time, eu sinto a mesma coisa. Mas é de suar, de escorrer assim, ó, o suor na mão. Ô Sossô, como é que você fala que a mãe tem? Que a mãe tem mão de? Cheiro. Não. Lembra que você fala? A mão quente? Ela não lembra, né? Mas filho é assim, caiu pra fazer a gente passar vergonha. Não, a gente brinca, né? Que ela fala, mãe, você tem mão de cura, que você tem mão quentinha. Mas é isso mesmo. E olha, eu só posso te agradecer. A gente vai combinar outro sim. Porque tem muita conversa e muita história para contar, muita coisa que a gente pode passar para as pessoas, ajudar as pessoas, porque esse é o objetivo desse programa, ajudar as pessoas. E dar voz a profissionais da enfermagem, assim como você, assim como eu, como a Ju, como tantas outras que eu trouxe aqui. Vou receber médica, vai vir uma médica super legal da medicina integrativa, ela é intensivista. Uau, que mudança! E hoje é nutróloga e 100% natural, integrativa 100%. E isso é mês que vem, ela vai estar aqui e pode procurar um horário aí na sua agenda que a gente vai voltar a falar. Não, sim, com o maior prazer. Tá Muito bom? obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Espero que a gente tenha ajudado bastante gente. E quem precisar de uma profissional assim, competente, gestora, pode me procurar, viu? Brincadeira. É só. Não, mas programa também, gente, com certeza. É só procurar a Karina _Innocentini no Instagram. E lá tem todos os seus contatos, tudo direitinho. Eu posso colocar o seu contato na telinha depois que for pro ar. Então, beleza, vocês vão ter o contato dela aí para poder procurar uma profissional impecável. Santo André, se atende? Santo André, um pedacinho de São Bernardo, São Caetano próximo. São Bernardo, eu vou fazer ela. Não, vamos trabalhar junto. E que junto a gente é muito mais forte, viu, verdade. gente? Muito obrigada a todos. Agradeço a Nani Arteira, que faz os meus cadernos de anotação, tudo reciclável. Então, a vida dos profissionais que eu entrevisto está aqui comigo. Deixa eu ver. Que lindo! É, uma graça Olha, mesmo. gente, E ela faz caixa para presente, ela faz cadernos personalizados, agenda. Parabéns, viu? Muito lindo mesmo. E aí ela tem o lacinho. Então, a Nani Arteira, que faz os meus cadernos de anotação, ao meu marido, que sempre está aqui comigo, a MDS Foto e Vídeo, que ajuda a gente no audiovisual, e quero agradecer a presença da sua filha. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo, e a sua 100% com muito brilho. Amém, Foi com muito brilho
que a gente teve essa conversa, você pode ter certeza. Foi muito gostoso. Muita luz, tá bom? Muito Depois obrigada. da Páscoa só podia vir uma conversa assim, certo? Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, muito obrigada.